A Escolha de Sofia virou filme, livro. É a história de uma mulher polonesa, eu acho. Ela servia o pai no tempo da guerra, né? E ela era contra o nazismo. Mas o pai também, e confundiram ela como alguém que era judia, mas ela não era judia, era uma católica. Mas ela ajudou os judeus em função dela ser contra, né? E uma situação assim. E ela é presa, vai para os campos de concentração junto com as outras mulheres. E ela se depara com um policial nazista, olha para ela, ele percebeu que ela não era judia, né? E ela diz: eu não sou. Você não é? Então tá, então você conhece a palavra, conhece a Bíblia? Conheço. Ela com os 2 filhinhos no colo, um menino e uma menina. Você sabe então que o reino pertence às crianças, né? Então, porque você não é uma judia, você pode escolher uma das 2 crianças para morrer. Ela: o quê? Eu não posso fazer essa escolha. Ok, então eu faço. E ele arranca as 2 meninas, as 2 crianças do braço dela. E as 2 crianças morrem e ela fica perdida o resto da sua vida. Então hoje nós estamos vivendo mais ou menos o mesmo dilema de Sofia. Qual pode ser a minha escolha? Não é? Não. Minha vida simples, como a jovem tecelã, Marina Colasanti, ou essa vida enlouquecida desse trabalho que transforma de fato as mulheres, as pessoas, num borrão de atividades. E hoje nós estamos vivendo, segundo Augusto Cury, essa síndrome do pensamento acelerado, onde as pessoas trabalham muito, vivem um grau altíssimo de estresse, insônia, doenças. E o status está correndo, né? Está muito ocupado. Agenda cheia. Então hoje nós temos outro tipo de Sofia entre nós, concorda? Sim. Em busca do sucesso, de ter as coisas. De fato, isso não é chavão. Nós esquecemos o ser. E é no ser que a gente encontra a presença. É a partir do momento em que nós realmente fazemos essa troca do ter pelo ser, em função dessa agressão, a gente perde a presença. Se eu não estou presente, eu não entendo, eu não atendo. E é o que eu tenho visto no meu trabalho hoje, mulheres e homens, crianças, né, com celular, presente, para quem? Então, segundo o Dr. Augusto Cury, um psiquiatra, ele fala que é na presença que a gente desenvolve a nossa humanidade, a nossa identidade. Se isso não é mais possível, a gente vai se perdendo. Perdeu a presença. Com certeza. O fracasso está batendo a porta. Tu não entende e tu não atende. Essa é a tríade. O Bert Hellinger, que trouxe para nós essa bênção que são as constelações, ele diz que o nosso primeiro êxito foi o nosso nascimento. Uau! Para eu estar aqui, para você estar aqui, teve um momento que sim, tua mamãe te acolheu, cuidou, mas deu. Agora eu preciso me impor para sair daqui. Quem dá esse sinal de imposição, o tempo Deus somos nós, junto com a nossa mamãe. E o segundo êxito que ele fala que é quando a criança sai da mamãe e vai tomar o leite. Ele vai e ele suga. E é dos 2, né? E é dos 2. Ela tá ali, presente, com o que ele precisa, e ela dá a ele. Oferta da casa. Gratuitamente. E o Bert fala assim: assim como eu tomo a minha mãe e o que ela tem como um presente, assim eu tomo a vida. E você falou uma coisa muito bonita, que no nascimento, né, a gente parte de nós é que queremos vir, né? É o empurrãozinho, né? É o mútuo, né? E na vida, como é que acontece isso? De a gente tomar a vida e também ter podemos chamar de bênção da mãe? Sim, sim, a pra bênção tomar da mãe. ela?
Pra gente tomar nossa vida com a nossa criatividade. Então, falando sobre isso, ele continua também na mesma temática. À medida que eu tomo minha mãe e tudo que flui dela, assim eu vou tomando a minha vida e a minha profissão também. Então, quanto melhor for, mais limpa, mais pura a minha relação com a minha mãe, mais reverente, mais eu tomo a vida, mais eu tomo o sucesso. Isso é algo natural. Então, se eu sofri alguma interrupção nessa relação com ela, e a gente pode ter sofrido várias coisas, isso vai ter influência no meu tomar. Mas a vida se encarrega de fazer com que coisas aconteçam para que eu volte a essa fonte. E, segundo Bert, nada acontece por acaso. Agora eu olho para a vida, sorrio para o futuro e digo: obrigado, mamãe, agora é comigo. Eu deixo você em paz. Nossos pais, eles deram o melhor. Um dos textos do Bert, ele fala assim: enquanto nós filhos estamos na recusa, por algum motivo, com os nossos pais, nós vivenciamos 3 fenômenos terríveis. Um vazio que tem o tamanho da mamãe e do papai. Então a pessoa se sente vazia nesse mundo e ela anda por aí com esse vazio enorme, um buraco, meio às cegas. Ela segue a vida com esse vazio e cega. Como que uma pessoa com um vazio desse tamanho e cega pode se realizar? Vai se preenchendo de bens materiais, por exemplo? Mas não se realiza. Então ele fala que a irrealização, o vazio e essa cegueira, né, emocional, espiritual e física é por conta dessa recusa. Eu recuso porque eu olho para os meus pais e vejo algo que eu não dou conta de dizer sim, além da vida. Sim, nós recebemos os nossos pais e tudo que eles trazem também. Então aquilo que é de dor eu recuso. E à medida que eu recuso também a bênção. Né? E eu vou buscando preencher esse vazio espiritualmente, no trabalho, e eu faço tudo over. E não me realizo. A gente pode identificar como, por exemplo, um foco muito grande em alguma religião. Sim. Ou no trabalho especificamente, quando tem um desequilíbrio, é isso? O mais em alguma coisa. tá nessa recusa, tá nessa dinâmica da recusa. Você sabe que muitas pessoas que eu converso que estão nesse processo de se encontrar profissionalmente, principalmente, né? Eu escuto bastante uma frase assim: eu sei que eu posso, eu sinto que está dentro de mim esse poder de encontrar isso, de tomar posse da minha vida, mas eu não consigo. E até em alguns eu acabei investigando, eu perguntei, mas como é com a família, né? Não, eu sinto, eu amo muito a minha família, muito meu pai, minha mãe, às vezes alguns conflitos aqui, outros ali, mas eu sinto que eu sou muito diferente. Eu pertenço, mas eu sou diferente. E muitas vezes é bem difícil para essa pessoa que é diferente, mas ela pertence. Muitas vezes fazer diferente dá uma culpa e um sentimento de traição ao sistema. Então muitos ficam nessa irrealização infantil perto dos seus, sem ir para o mais. Eu posso, sim, e eu posso realmente ser diferente, fazer diferente. Nós somos honrando cada um como é e o que faz a vida. Como eu tomo posse desse lugar que é meu? Então, primeiro, saber qual é o meu lugar nessa família. Qual é o meu lugar? E tem uma expressão muito interessante no livro O Amor do Espírito. O Bert fala assim: o filho, quando sai do seu lugar, ele fica como o rio que quer subir a montanha. Então, qual é o meu lugar? Aliás, essa é a grande questão desse trabalho. Nos contos, nas constelações, todos os conflitos interpessoais entre os membros de uma família é o meu lugar.
esse é o primeiro ponto. Em relação aos meus pais, em relação aos meus irmãos, saber qual é o meu lugar. Qual é o meu lugar. E mais, não basta saber. Como não basta o bebê chegar no colo, né? Ele precisa chegar no colo e mamar. E se abraçar, né? Eu preciso saber qual é o meu lugar, primeira coisa. E o desafio de permanecer ali. É muito fácil quando eu vejo algo que não está de acordo com a minha consciência pessoal, eu querer alterar, querer mudar, querer orientar o pai, orientar a mãe, orientar o irmão. Perdi meu lugar. Lugar a gente tá falando na posição mesmo, né? Sou Posição. filho mais velho, sou filho mais novo. Sim. Sou filho. Sou filho. Não posso cuidar do meu pai, ele é maior do que eu. Não posso, não devo. Não devo. Até poder posso, né? Mas as consequências são funestas, são terríveis. É fracasso, é o não êxito, né? Eu vejo assim muita coisa que acontece também, as pessoas têm um movimento interno por encontrar o seu lugar, e às vezes, na maioria das vezes se manifesta através da profissão, né? Nessa busca profissional. Sim. Não tô feliz aqui, eu quero ir para um outro lugar, tô me sentindo angustiado, preso. E aí tem algumas coisas como liberdade, né? Que se manifesta primeiro, eu quero minha liberdade. Sim. E tal, né? E ficam com essa busca por esse propósito, que a gente tem se falado tanto, né? De que é uma era em que se fala muito de propósito, né? Sim. Porque tá tocando o coração de muitas pessoas. Acho que a gente passou muito tempo trabalhando, e agora a gente vem dar uma paradinha e diz, tem alguma coisa errada aí. Acho que só isso não tá nos alimentando, né? E aí a gente tá no momento dessa busca desse propósito, esse movimento interno. Interessante tu falar sobre isso. É? Hoje cedo a minha história foi essa. Quem é que pode viajar ao meu lado? Né? Para se fazer uma viagem, eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre isso. Existem três questões que a gente precisa observar. Qual é o destino? Para onde é que nós vamos? Qual o propósito? O que é que nós vamos fazer? E quem é que pode ser minha companhia? E também fala em propósito agora, né? E realmente o propósito é o recheio do bolo, né? O destino, o propósito e quem vai estar ao meu lado, né? Nós não andamos sozinhos nesse mundo, mas também entrar por aqui e entrar numa empresa, num trabalho, assim, sem um respeito ao meu lugar, ao meu destino, vai dar em nada. Eu posso até me unir a pessoas que não vão acrescentar, e eu não vou acrescentar. Então essas são 3 questões bem importantes a gente fazer a nós mesmos, né? Qual é o meu destino? Então, para onde que eu tô? Onde é que eu vou chegar? O que que eu quero? Qual o meu propósito? O que que eu vou fazer? Essa é a grande questão, né? A gente tem esses papéis que são tão impostos na nossa história, nem digo até socialmente, mas que vem da nossa história, né? Do que o homem naquela posição do homem, a mulher naquela posição da mulher rígida, né? E agora a gente vem numa era que nos dá mais liberdade, né? De transitar. E daí ninguém consegue. Quase ninguém consegue, né? Se a gente não olha pra dentro. E entra naquelas questões como você falou antes. A mulher tendo que sair do seu feminino para poder assumir certas posturas até profissionais. Sim. E a mulher até consegue isso, né? Até quando, né? Pagando um preço. Pagando um preço. Muito alto. Então, como ganhar sem se perder? Como ganhar sem se perder. E como perder para ganhar a si mesmo. Esse é o tema do 2º livro do Garriga. Já estou fazendo propaganda aqui. É muito lindo esse livro. Já tem para vender aí nas livrarias. É demais. Como... Eu acho que essa é a nossa grande questão hoje. Como ganhar sem se perder? E as constelações nos dão esse presente. Os contos também. Qual é o meu lugar? Se eu permaneço no meu lugar, eu consigo ganhar sem me perder. E, claro, a gente vai se perder. Todo mundo se perde, né? Mas a gente pode, então, voltar para eu não me perder, para eu me reconquistar ou reconquistar meu lugar. Eu preciso renunciar a algumas coisas. Coragem,
né? Ele fala sobre a coragem, a verdade e a consciência nesse livro, para eu realmente ter a chave na minha mão dos 3 dentes, né? A coragem, a consciência e a verdade. Eu realmente preciso perder para poder ganhar de novo a mim. Acho que é a grande mensagem para quem está nessa busca, né? É se perguntar onde é o meu lugar. Onde é o meu lugar? Quando bate o vazio, quando bate a dúvida, na hora da escolha, Sim. na hora de fazermos escolhas, tomarmos decisões. Eu gosto muito eu faço meditação há muitos anos. Muitos anos. E uma das meditações assim que me é cara, preciosíssima é a primeira metáfora que Jesus, o maior contador de histórias, fala no Sermão do Monte, somos o sal e a luz, né? E ele, quando fala sobre o sal, ele fala assim: o sal veio para dar sabor. Então, na hora que o sal perdeu o seu sabor, ele não serve para mais nada. É lixo. E lá nesse lugar onde eles tomavam sal do Mar Morto, as pessoas pisavam em cima do sal que caía. Então ele fala isso: o sal que não salga, ele vai para o lixo e é pisado pelos homens. E eu fiquei pensando comparando com o lugar, né? Se eu sou sal e eu não estou no meu lugar, é isso que acontece. Eu piso e sou pisada. Uau. E perco realmente, não dou sabor à vida. Pelo contrário, nossa, ou eu salgo demais, ou eu salgo de menos. E em relação a outra metáfora, é a luz. Nós somos a luz para brilhar nesse mundo. E ele fala assim: ninguém acende uma luz e coloca debaixo da mesa. A luz precisa ser colocada no lugar adequado para aparecer o brilho e as cores. Da luz ao que precisa, né? Então, eu posso ser uma luz, eu sou uma luz, mas se eu estou debaixo da mesa, eu ilumino um pouquinho. Eu amo essas 2 metáforas. Lindas, lindas. Isso traz tanta coisa pra gente, pensando do sal principalmente, né? Quantas vezes nós não estamos em posse de nós mesmos, nós pregamos o autoritarismo, Sim. Né? O tirar do outro. E a gente vê isso se manifestando nas empresas, nas coisas que a gente consome no dia a dia das ruas, né? Sim. Gosto muito. Sal, sabor, sabedoria. A vida tem o sabor da vida depende daquele que tempera. Então, se eu sei a qualidade do meu sal, de onde vim e o meu lugar, nossa, eu vou dar sabor. Eu vou dar sabor. E posso ir de encontro ao meu destino. Posso, o meu propósito. Vou ter companheiros ao meu lado. Bons companheiros. E vou ser uma boa companhia. Muito lindo. Muito obrigada. De nada, querido. Prazer, uma honra. Eu fico muito feliz. Como eu falei, você me encantou desde o primeiro dia com seus contos, com a sua doçura. E eu sou muito, muito, muito apaixonada por pessoas que conseguem transitar assim nesses lados, ter a doçura e ao mesmo tempo ter uma força e uma credibilidade nas coisas que fala e se põe para fazer. Obrigada. Muito, muito obrigada pela oportunidade de conviver. Sim. E poder espalhar um pouquinho isso para o Essência de Valor. Obrigada, querida. Temos uma caminhada ainda. Temos. Né?